Boa noite a todos. Vejo que somos muitos, o que é bom sinal. Significa que estamos todos com vontade de pensar em soluções, de melhorias, no que diz respeito, portanto, à nossa realidade laboral, profissional, que passa muito por investir também no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, não é? Está muito relacionado com efetivamente o nosso bem-estar em contexto de trabalho. Portanto, até um projeto que surgiu muito em conversa entre colegas, pelo interesse que tínhamos a nível profissional por esta temática, a depressão, e por percebermos que efetivamente tínhamos que eh, melhorar, não só enquanto profissionais, mas muito também enquanto pessoas, a nossa perspectiva, a nossa forma de ver e lidar com esta problemática. Hoje será sobre trabalho, stress laboral e depressão. E podemos começar por colocar aqui algumas questões, não é? Que relação existe entre esta problemática e o trabalho? Qual o impacto do stress laboral? Qual é o lugar do trabalho na nossa organização mental? De que forma este poderá ser promotor da nossa saúde mental ou pelo contrário, gerador de doença? Qual é a nossa atual realidade, não é? Em termos organizacionais e exigências que daí advêm? Que competências, padrões motivacionais, recursos é que precisamos de alguma forma desenvolver para uma melhor gestão da carreira, uma vivência de trabalho de facto mais saudável? Como poderemos melhorar, no fundo, as condições de trabalho, assim como a forma como as sentimos e vivenciamos? Portanto, são algumas questões que eu acredito que o Dr. José Rosa e a doutora Raquel Freitas irão, de facto, dar resposta. Portanto, passo a palavra então à doutora Raquel. Pode então começar. Então, boa noite. Célia e a toda a equipa, eu agradeço o convite efetuado, onde tenho perante mim os meus pares, que diariamente são convidados a enfrentar desafios esses que requerem intervenção imediata e que, portanto, não há tempo para grandes reflexões e tão bem sabem o que é trabalhar em situações limite, trabalhar na linha vermelha. 20 minutos para falar de um tema multifacetado. Naturalmente que ficarão coisas por dizer, mas como diz a nossa Valéria, a nossa coordenadora, isto também é espetacular. Portanto, eu espero, acima de tudo, que seja um momento de partilha de experiências, em que se consiga responder, refletir em conjunto e incitar também, incentivar para as próximas sessões cujas temáticas são da maior pertinência. A este propósito, no que diz respeito ao projeto em si, tenho que felicitar e demonstrar a minha admiração à comissão organizadora do projeto Faces da Depressão pelo formato inovador e completo. Ford, que é um autor da teoria contextualista desenvolvimentista, que é para mim a minha referência, tem uma frase que nos diz o seguinte: a nossa visão de floresta é sempre obscurecida pelas árvores. Assim, é necessário analisar cada árvore sem esquecer o seu contexto, dando-lhe coerência e significado. Portanto, a depressão, aqui, é a nossa floresta e cada um destes encontros é uma árvore que nos permite refletir sobre diferentes perspectivas sobre um tema tão complexo como este, a depressão. Tão complexo, tão atual e tão prevalente. Entrando agora na temática para a qual fomos convidados a refletir, uma das primeiras perguntas colocadas pela Célia foi: qual o lugar do trabalho na nossa organização mental? Ora bem, o trabalho é de facto central no que diz respeito à vivência humana. E basta analisarmos as horas que lhe dedicamos. Portanto, o trabalho é um fator promotor da nossa organização pessoal, da nossa organização social e
no fundo, todos percebemos isso, sobretudo depois de passar por uma experiência de desemprego. Possivelmente todos nós já experimentamos e, como dizem os nossos antigos, às vezes quando perdemos as coisas é que lhes damos realmente valor. Portanto, o trabalho é central para a compreensão do comportamento humano, para a contextualização das nossas vivências, para a construção da nossa história e, no fundo, é aquilo que nos permite afirmar a nossa pertença a uma comunidade. É aqui que eu pertenço. Se compararmos indivíduos empregados com indivíduos desempregados, vamos perceber que os primeiros, e há evidências científicas e estatisticamente significativas, têm melhor qualidade de vida percebida, bem-estar subjetivo, afetividade positiva, portanto, o trabalho assume um papel central. Contudo, é verdade que gerir uma carreira nos dias de hoje não é a mesma coisa que gerir uma carreira há 20 anos atrás. Isto da carreira simples é coisa do passado. Hoje em dia, gerir uma carreira pode ser por si só uma circunstância que nos gera bastante stress, bastante ansiedade. E basta pensarmos no contexto. Um indivíduo, há uns anos atrás, passava por duas organizações, eventualmente, reinava a previsibilidade. E hoje em dia nós somos capazes de, simultaneamente, estar em múltiplas organizações ao mesmo tempo, não é? No que diz respeito às relações e até ao próprio poder, enquanto que nós vivíamos numa hierarquia corporativa em que tínhamos o patrão e o trabalhador, nós hoje temos uma visão partilhada, uma missão, e isto também traz mais responsabilidade. O sucesso era essencialmente garantido pela ascensão na hierarquia, pelo salário, pela segurança. Hoje em dia ter sucesso é estarmos satisfeitos, é termos autonomia, é também termos alguma liberdade. Portanto, no fundo, há uma autora que muito admiro, Taveira, em 2011 diz-nos que nós temos que deixar de ser atores, deixar de reagir às circunstâncias, para passar a ser autores, assumindo um processo proativo, um processo antecipatório, em que prevemos dificuldades e tentamos contorná-las. E claro que isto requer um esforço contínuo, um esforço acrescido e faz com que nós olhemos para o trabalho com diferentes lentes. Portanto, para uns, o trabalho pode ser visto como uma ameaça, ou seja, a antecipação de consequências desagradáveis. Para outros, pode ser já considerado um dano, porque a pessoa já traz uma bagagem de experiências negativas que vai interferir no meu comportamento, vai determinar se eu sou mais passivo ou mais proativo, e a este respeito, o que trazemos na bagagem, o professor José Carlos Rosa vai falar-nos um bocadinho, com certeza. Para outros ainda, será um desafio, quando o indivíduo sente que tem recursos para ultrapassar determinada exigência. Com certeza que nós temos aqui alguns colegas da área da psicologia, do aconselhamento psicossocial a escutar-nos, alguns líderes de equipas, e o papel do psicólogo aqui é extremamente importante. Primeiro, nunca desvalorizar uma situação de stress. Segundo, o seu papel consiste em tornar aquilo que pode ser uma ameaça num desafio, e no caso de ser considerado já um dano, temos que trabalhar no sentido da reinterpretação e reconhecer as nossas limitações e encaminhar para diferentes correntes é também a nossa grande responsabilidade. Portanto, naturalmente que no que diz respeito ao stress laboral, nem todos vamos vivenciar, vamos reagir da mesma maneira e, portanto, é importante analisar o perfil de entrada da pessoa, o seu padrão motivacional. A este respeito, o padrão motivacional deriva de uma teoria que é a qual eu me oriento, Motivational Systems Theory, que é de Ford, reformulada por Ford e Smith em 2007, e temos aqui o livro da teoria, que é uma teoria extremamente completa, não vou entrar por aqui, só para vos dizer que nos ajuda a assumir
uma heurística onde entram as emoções, os objetivos da pessoa, qual é o objetivo da pessoa, é trabalhar efetivamente, e depois as crenças, quer nas capacidades pessoais, quer no próprio contexto. E naturalmente que isto vai determinar a nossa postura. Claro que, dependendo das lentes com que eu vejo, eu posso estar mais suscetível ao stress. E o que é o stress? Falava anteriormente com o professor José Carlos e com a professora Valéria e com a nossa Célia, que definir stress é quase como definir um banco. Todos nós sabemos o que é um banco. Vamos fazer depósitos, levantamentos, outras operações, mas quando chega a hora de definir parece um bocadinho complexo. O stress é a mesma coisa. Todos nós já experienciamos situações de stress, situações até de um stress agudo, mas o stress é extremamente importante na nossa vida. Se eu não tivesse um bom nível de stress, eu não me prepararia para estar aqui, não me prepararia para este encontro. Portanto, tecnicamente falamos de eustress, um bom nível de stress. Aliás, Gustavo Carona, numa conversa informal que teve com Bruno Nogueira, e o vídeo está a circular pelas redes sociais, dizia que, no que diz respeito à pandemia, o que nos salvou na primeira vaga foi o pânico, foi o stress, foi isto que nos protegeu. Portanto, o stress é necessário porque eu tenho medo, logo protejo-me. E eu tenho um bom nível de stress, logo preparo-me. Agora, temos que estar muito atentos aos sinais de alerta quando falamos de um stress nocivo, um stress que nos vai bloquear, tecnicamente designado de distress. Portanto, numa definição de Almeida, o stress tem início quando se sente que o grau de exigência que dada circunstância nos cria é superior à nossa capacidade de resposta e aos meios de que dispomos para ultrapassar com êxito. É importante estarmos atentos, enquanto líderes, enquanto colegas de trabalho, independentemente da formação de base, é importante que haja empatia e que estejamos sensíveis e atentos aos sinais de alerta. E como é que nós percebemos que o nosso colaborador, que o nosso colega está perante um episódio agudo de stress? A sintomatologia, a panóplia de sintomatologia é enorme e estamos a falar, por exemplo, de fadiga, dores musculares, dores de cabeça, ingestão, diarreia, mãos frias, falta de ar, taquicardia, isto a um nível biológico segundo o modelo biomédico. Mas, felizmente, ultrapassamos o dualismo cartesiano, em que não se separa o corpo da mente, e são evidentes alterações comportamentais, que podem ir desde episódios de agressividade, a labilidade emocional, ou seja, tão depressa estou muito bem, como passo a estar muito mal, muito irritado, tendência ao isolamento. E nós temos que estar atentos porque, além do bem-estar do trabalhador, está em causa também a produtividade. O stress laboral provoca imenso absentismo e, naturalmente, baixa produtividade. Portanto, é importante, como dizia, analisar o perfil de entrada e estar atento também a uma série de circunstâncias. Atenção que eu posso não avaliar o perfil de entrada dos colaboradores, ou porque não tenho recursos, não tenho instrumentos para o fazer, ou porque não tenho tempo, ou porque simplesmente não é pressuposto do meu contexto profissional. Mas, numa avaliação de um perfil de entrada, há muitas competências que ficam por aferir. Portanto, eu tenho que estar atento, acima de tudo, àquilo que são as circunstâncias indutoras de stress. E eu vou só roubar-vos alguns minutos, porque acho que isto é demasiado importante e é aquilo que nos vai ajudar a perceber que circunstâncias é que podem levar o colaborador a sentir-se em stress. E são 6 principais circunstâncias. Primeiro, acontecimentos traumáticos, isto é, quando há uma ameaça à integridade física do próprio ou de outra pessoa. São normalmente situações imprevistas e estamos aqui a falar de um stress elevadíssimo. Quando são acontecimentos coletivos, por exemplo, a queda da ponte entre os rios, o incêndio de Pedrógão há 1 ou 2 anos, isto são situações que, por norma, geram um grande apoio social. Mas os nossos colaboradores
normalmente vivem situações, acontecimentos traumáticos que não são coletivos e, dada a sua reserva, muitas vezes não temos noção do impacto que determinado acontecimento pode estar a ter na vida do colaborador. Em segundo, acontecimentos significativos de vida, que Holmes designa de life events. São normalmente situações que surgem como uma martelada na vida das pessoas, em que as consequências de facto não são tão graves como os acontecimentos traumáticos, mas que têm um forte impacto. Por exemplo, uma situação de desemprego com a qual eu não contava, a traição do cônjuge. Tudo isto são situações que vão interferir, mas claro que o impacto que isto pode ter no trabalho individual ou no trabalho em equipa depende da capacidade de resposta da pessoa. Em terceiro, temos as situações crónicas indutoras de stress, em que, ao contrário das anteriores, não surgem como uma martelada, não surgem de forma repentina, mas vão entrando na nossa vida de forma insidiosa. Por exemplo, a ameaça do desemprego que eu vou sentindo. Por exemplo, a competitividade nociva de um colega que quer atrapalhar o meu percurso. E podem ser situações externas, como podem ser situações internas. Os constantes pensamentos que nos perturbam: eu não vou conseguir, isto vai correr mal. No que diz respeito às situações crónicas, pode ser também o excesso de trabalho e, neste momento, por exemplo, em equipas que estão a trabalhar em espelho, há um acréscimo de trabalho para os que ficam, inevitável, e isto gera stress. Ou então até a falta de trabalho. Por exemplo, eu estou numa carpintaria e não tenho material para trabalhar e tenho encomendas para entregar. Portanto, situações crónicas. Em quarto, temos os microindutores de stress, que, como o próprio nome indica, são os pequenos aborrecimentos do dia a dia. Por exemplo, o trânsito. O trânsito pode não ter um grande impacto na minha vida, mas se isto for associado a outros acontecimentos, vai claramente interferir. Por exemplo, houve a traição do cônjuge, há um divórcio e o pai ou a mãe fica com as tarefas que anteriormente eram divididas, as tarefas em relação aos filhos. E, entretanto, isto já gera stress, apanha trânsito e chega ao local de trabalho e o líder, o chefe, reclama. Portanto, são microindutores, mas que podem ter um grande impacto. As pessoas mais idosas costumam dizer: quando eu estou mal, tudo me acontece. A questão é que, quando eu tenho um acontecimento significativo de vida, eu estou mais vulnerável e estes microindutores de stress vão ter peso na minha vida. Em quinto, temos os macroindutores de stress, isto é, as situações que a organização, o macrosistema impõem ao indivíduo. E estamos a falar, por exemplo, da crise económica, do aumento do IVA, do aumento do combustível. Isto não quer afetar ninguém em especial, mas o facto é que afeta. E pode assemelhar-se a acontecimentos significativos de vida se acontecem em momentos difíceis. Por exemplo, a questão do confinamento. Não quer afetar ninguém, mas vai afetar muita gente, nomeadamente pequenos comerciantes, que não vão conseguir reabrir a sua porta. E depois, por último, os acontecimentos desejados que não ocorrem. Muito cuidado com a gestão da expectativa que fazemos nas nossas equipas. Isto tem a ver com situações que gostaríamos que acontecessem e que não acontecem. Por exemplo, alterar o tipo de vínculo. Se eu sinto que tenho formação, que tenho preparação física, que tenho sentido de responsabilidade e nunca sou chamado, isto vai contribuir para gerar altos níveis de stress e vai também contribuir para a alteração do meu padrão de crenças motivacionais. Relativamente à pandemia, a pandemia coloca-nos ou não perante circunstâncias específicas indutoras de stress? Inevitavelmente. Portanto, além de tudo isto que foi descrito, quando eu penso na pandemia, eu estou perante acontecimentos traumáticos, porque a minha integridade física, a minha saúde e a dos meus está em causa, não é? São acontecimentos significativos de vida e nós sabemos que a pandemia está a desestruturar famílias.
Situações crónicas, estamos no 11º mês desta situação que nos perturba. Microindutores de stress, eu toquei no corrimão, eu tenho que entrar no elevador, eu tenho que mudar as luvas, tenho que desinfetar as mãos, tenho que mudar a máscara, são coisas pequeninas que nos perturbam. Os macroindutores, como dei o exemplo, o próprio confinamento, que não tem o objetivo atingir-me pessoalmente, mas que vai acontecer, e depois os acontecimentos desejados que não ocorrem. Nós estamos cansados desta situação e queremos ultrapassar isto. Portanto, claramente vivemos tempos em que há uma grande interferência em todos os microssistemas do indivíduo, em termos pessoais, com a família, com o trabalho. Há uma frase de Romero Bandeira, e eu já estou assim na minha reta final da minha apresentação. Há uma frase de Romero Bandeira, que é professor no ICVAS de Medicina na Catástrofe, de 2008, que nos diz o seguinte: os avanços científicos e tecnológicos armaram a humanidade de recursos, mas ao mesmo tempo de sistemas, os quais, ou porque fogem do controle humano, ou porque nos propiciam potencialidades, num ápice podem transformar uma situação de equilíbrio e bem-estar numa situação de catástrofe. Isto foi em 2008, está extremamente atual e, portanto, se não estivermos atentos, muito rapidamente se entra em desgaste profissional, se entra em burnout. Burnout é caracterizado pela exaustão física, emocional e mental que surge geralmente devido à acumulação de situações de stress relacionadas com o trabalho. Há muitos estudos que se centram neste síndrome, nomeadamente tenho que fazer referência a um estudo de Marcelino e Figueiras, de 2007, que depois desenvolveu e estudou uma meta-análise em 2017, e que se concentravam essencialmente nos profissionais de saúde, ou seja, nos profissionais que têm que lidar com constante pressão, constante responsabilidade. Todos nós temos que estar atentos aos nossos colaboradores, seja em que área seja. Professores, agentes de segurança, agentes da cultura, proteção civil, pequeno comércio, enfim. Sobretudo também tendo em conta as circunstâncias que nos encontramos. Neste mesmo estudo, estes autores relacionaram determinadas circunstâncias com elevada exposição ao stress. Por exemplo, acidentes com colegas de trabalho, colocar a vida em risco para os outros ou enfrentar problemas sobre os quais não se tem controlo. Este é um dos principais problemas, é uma das principais situações que nos fazem ver o contexto laboral como uma ameaça, enfrentar problemas sobre os quais não se tem controle. Burnout e depressão, por sua vez, quando estamos a falar de stress num estado avançado, pode confundir-se e, portanto, fica extremamente difícil fazer o diagnóstico diferencial entre burnout e stress, porque os sintomas são semelhantes. Sensação de cansaço, dificuldades de memória, dúvidas, a vontade de fugir de tudo, a anedonia, isto é, a perda de interesse por coisas que anteriormente eram prazerosas, a dificuldade de tomar decisões, e isto vai alterar vidas. Portanto, não pode ser relativizado. A depressão, e há uma afirmação de Everly de 2005 que nos diz que a depressão é considerada a condição que mais sofrimento traz ao ser humano. E também é verdade que o número de pessoas com depressão tem aumentado significativamente devido ao stress laboral. Portanto, são aspectos dos quais não podemos descurar. Há essencialmente 4 fases em que um indivíduo vai passando, isto não é linear, não é taxativo, naturalmente que há exceções, mas há uma fase de alerta, em que é uma fase positiva de stress, há depois uma fase de resistência, em que já se nota um esforço do ser humano para garantir o equilíbrio, a homeostase, e há uma terceira fase, que no fundo se chama a fase de resistência, de quase exaustão, que é uma fase de maior vulnerabilidade, e é aqui que começa a pensar-se na possibilidade de depressão.
Fase de exaustão é quando, de facto, já estamos aqui perante doenças graves, infarto, úlceras, há baixas médicas e, como dizia, há vidas humanas que estão em causa. A intervenção é a palavra-chave, jamais desvalorizar, trabalhar no sentido da intervenção primária, isto é, sensibilizar, estar atentos. Intervenção secundária, trabalhar em pequenos grupos, trabalhar em grupos de risco. Intervenção terciária, já é um bocadinho tarde, mas é aqui que nós temos que ser sensíveis e encaminhar. Intervir em situações de crise, num episódio agudo de stress, não é fazer psicoterapia, não é? O grande objetivo aqui é aliviar a pressão, perceber aqui que estratégias imediatas é que podem ser assumidas. Terminaria só com uma metáfora a propósito da intervenção ou da prevenção de burnout, que é de Campier e Levy, de 1994, que nos diz que, no que diz respeito aos líderes, nós temos que procurar o sapato certo para o pé certo, isto é, determinado perfil de trabalhador para determinado posto de trabalho. Temos que adaptar o sapato ao pé, isto é, adaptar o trabalhador ao posto de trabalho, dando-lhe formação e formação ao nível das competências técnicas, das hard skills, mas também e sobretudo ao nível das soft skills. O que é isto? São as competências comportamentais do profissional, que são difíceis de ensinar, são difíceis de medir, não é? Dificilmente são mensuráveis, mas que correspondem a capacidades inatas da pessoa e é aquilo que ajuda a pessoa a reagir de forma mais suave a situações de stress. Por exemplo, uma das coisas que eu valorizo na minha equipa é a flexibilidade cognitiva, a capacidade de resolver problemas. Nós temos que higienizar um idoso que tem que ser retirado do leito, tem que ser na casa de banho, está numa fase avançada, portanto não tem mobilidade. Não há cadeira de rodas, a família não tem dinheiro para adquirir, mas há uma cadeirinha de escritório, uma cadeira que está ao pé da máquina de costura. Então eu vou buscar e eu vou levar o idoso para higienizar-se na casa de banho e não no leito. São pequenas coisas que fazem a diferença e que no fundo diz respeito às competências humanas. E por último, fortalecer o pé para se adaptar ao sapato, ou seja, tentar criar condições de trabalho, organizar as coisas de outra maneira, encontrar recursos para que se corresponda às necessidades do trabalhador, sem lhe gerar pressão e se garanta o serviço, se garanta a produtividade. Professor José, eu vou terminar a minha pequenina apresentação com uma frase de Helen Keller que nos diz o seguinte: a maravilhosa riqueza da experiência humana perderia todo o seu interesse se não houvessem obstáculos e limitações para ultrapassar. Sobretudo quando essas limitações não são facilmente mensuráveis, tendo não raras vezes a ver com questões do desenvolvimento, não é? Célia. Obrigado, Raquel, pela partilha tão rica, pela perspectiva também muito organizacional, que é extremamente importante. Ok, passo então a palavra ao Dr. José. Por favor, então. Muito obrigado à doutora Célia pela apresentação que fez e quero cumprimentar todos. Boa noite a todos os que estão a ouvir. Não sei quem são, nem os vejo, mas estão aí com certeza. Queria cumprimentar também a doutora Raquel Freitas. Gostei muito daquilo que ela disse. Vai muito ao encontro do que eu penso. Simplesmente há algumas coisas que eu vou falar mais no sentido clínico. E a questão é, para já começamos por um aspecto da sociedade. A sociedade, sobretudo no pós-guerra, depois de 45, mudou muito a sua hierarquia de valores e o seu funcionamento. De uma cultura que eu costumo chamar de pecado, porque
as pessoas estavam sempre cheias de culpa porque tinham feito uma coisa que não deviam ter feito e não sei o quê, e era a honestidade, era o respeito pelo outro, era a integridade. Esses valores foram relegados para um segundo plano. E passou a aparecer muito mais, provavelmente também, desenvolvimento da Revolução Industrial Inglesa, já do século XVII, e que se vem desenvolvendo num determinado sentido e chegou aí, que é os valores da eficácia. Hoje, as pessoas dão muita importância à eficácia. Passou-se dos valores ditos tradicionais para uma sociedade em que muitas vezes vale tudo para se atingir os objetivos. O que é preciso é ser eficaz. É engraçado que ainda hoje me fizeram uma entrevista e em que me disseram que outras pessoas responderiam a esta pergunta. O que é que acha que é aprender uma coisa, aprender a sério? O que é isso, uma aprendizagem a sério? Olha, é alguma coisa que me parece que as emoções é que mandam. Eu aprendo a sério quando me sinto emocionado com isso e invisto nisso. E a pessoa diz-me, é engraçado, falei com uma pessoa há pouco tempo que me dizia que uma aprendizagem séria só se pode medir pelos resultados que teve. E cá estamos nós nos critérios da eficácia. Ora, os critérios da eficácia levaram-nos, mais tarde nas empresas, nós falámos disso também, a doutora Raquel e eu, assim a talho que fosse, do Taylorismo. Levaram-nos outra vez para aí, porque antes disso, em meados do século passado, 1950, 60, estava mais humanizado o esquema organizacional. Agora está menos organizado e está cada vez mais controlado. Ora, isto ainda por cima vem ao encontro de uma tendência que nós ocidentais temos, que é da racionalidade, querermos controlar tudo. Até o que não é controlável. Se metermos as mãos na consciência e olharmos para o que nos rodeia, na nossa vida o que é que a gente controla? A gente controla muito pouco. E custa-nos a aceitar essa condição humana que é de não saber nem poder prever. O nosso controle passa por essa aceitação. Se a gente não aceita isso, quer controlar o incontrolável. E então tem frustrações grandes e provoca frustrações nos outros. É o que acontece com o rigor, muitas vezes excessivo, com que os patrões, por exemplo, querem controlar os empregados em vez de fazerem com eles uma equipa. A doutora Raquel falou disto ainda agora, e é que muitas vezes o controle chega ao ponto de mesmo os trabalhadores em teletrabalho, tem-se visto aí, estarem a ser controlados via net pelos empregadores, o que significa que eles estão num stress permanente. É evidente que este stress, com o tempo, conduz, como a doutora Raquel já disse, a situações de depressão, que muitas vezes não são originárias só do stress. São situações, a maior parte das vezes, que já têm raízes muito anteriores. A depressão raramente aparece de repente. Aparecem surtos depressivos, mas a depressão propriamente, a depressividade, quando uma pessoa fica mesmo deprimida, isto vem normalmente muito de trás. E, com frequência, vem da infância. Esse era outro aspecto que eu gostaria de tocar aqui. É que o ser humano, desde a gestação até à morte, a vida dele é um contínuo no desenvolvimento. Vai-se desenvolvendo continuamente. Esse desenvolvimento nesse contínuo vem do intrauterino para o extrauterino e depois, ao longo da vida, vai-se desenvolvendo sempre a partir de experiências anteriores. Claro que muitas vezes os fatores de stress começam logo com o nascimento. Não porque o nascimento seja traumático, mas pela forma como ele é, como acontece.
ou um parto provocado cedo demais, ou um parto que não se faz e é tarde demais, aí é que aparece o trauma. Porque o parto normal é uma situação para que o bebê está preparado. Num parto normal, normalmente o primeiro movimento de saída é do bebê. Não é da mãe, nem é das técnicas, nem é do parteiro, não é de nada disso. É do bebê. O que acontece é que nem tudo corre como desejávamos, como também disse a doutora Raquel. Às vezes há coisas que se esperam e que não acontecem, o que gera frustração, e a frustração muitas vezes não permite, e nós vemos isso desde crianças, nos miúdos, que quando não acontecem as coisas e se sentem frustrados, ficam tristes. E uma das consequências que tem, isto depende muito também, de bebé para bebé, de criança para criança, de adulto para adulto, depende também da forma como se encara essa frustração. A frustração, como já dizia a frustração, eu poderia dizer a crise. A crise, como já dizia o Einstein, é um motivo de criação e uma oportunidade de reinvenção. Ora, quando vemos aquilo como uma desgraça, pode não ser exatamente uma catástrofe, mas o sentimento é de catástrofe. E é o sentimento, mais uma vez, não é a razão, é a emoção, é o afeto, que vai marcar. E aí entra-se em depressão. Ou pode-se entrar, que se ultrapassa, vai-se ultrapassando, vai andando, mas vai criando uma espécie de tendência para a gente se sentir triste, para a gente se sentir deprimido. Acontece depois ao longo da vida, e isto tem muito a ver com o mundo do trabalho, situações que a doutora Raquel também já falou, não vou falar mais disso, situações que são graves e que o emprego cria esse stress que se vem acumular com os sentimentos depressivos e de autodesvalorização, de déficit narcísico. Eu não vou ser capaz, isto vai ser tão difícil, e o que vai acontecendo é que isto agrava a depressão. Aliás, só há depressão propriamente quando há falha narcísica. Porque quando não há falha narcísica, quando uma pessoa não se sente narcisicamente agredido, ou não se agride a si próprio narcisicamente, não se desvaloriza, normalmente aí não há depressão. É por isso que há uma diferença. Raquel, a Rosária é pena não estar a ouvir, porque ela vai falar disto a seguir. Há uma diferença entre o luto e a depressão. E o luto é quando eu perco um objeto, ou perco qualquer coisa que tinha valor para mim, mas tem uma razão de ser. Por exemplo, eu perco um amigo, ou uma amiga, ou o que quer que seja, porque porque morreu. Pronto. Fico triste, tenho pena, porque era amigo dele, mas não entro em depressão. Pode haver momentos ou outros em que me sinto mais triste ou menos triste, mas não é uma depressão. Há uma razão para a perda. Agora, outro exemplo que a doutora Raquel falou. A minha mulher resolve fugir com outro tipo qualquer. E eu fico a perguntar, mas o que é que o tipo terá que eu não tenho? Ou seja, cá está a falha narcísica. E então aí entra em depressão. Claro que o stress, quando é muito elevado, é um stress inapropriado. Cria também depressões. Porquê? Porque as pessoas se sentem impotentes perante tanta coisa que lhe está a cair em cima. Não é? Este aspecto do controle e do stress são os dois aspectos fundamentais que levam à depressão. Ou se aceita que não se consegue controlar, e então, olha, por onde os outros passarem também eu hei de passar, paciência. Agora, no caso que falou da pandemia, é verdade, tenho tido um aumento enorme de procura nos últimos tempos, que já nem tenho tempo para tanto, mas porque as pessoas aparecem todas e é indicadas por médicos, com crises de pânico. Ora,
A crise de pânico não é uma crise que apareceu agora. Não, o pânico sucede porque esta situação limite da pandemia agravou e põe em estereofonia alguma coisa que já lá estava antes. A pandemia veio agravar, mas não veio produzir isto, não é? É evidente que a depressão que aparece nestas condições tem consequências. E uma das consequências é que as pessoas, como dizia aí muito bem, perdem a força, ficam com uma astenia grande, muitas vezes até não se alimentam bem porque não têm pachorra para se alimentar, para fazer, para isso. E depois vai-se criando problemas de relação. Sobretudo conjugal, quando se vive acompanhado. Porque é difícil viver com uma pessoa depressiva. É muito difícil. Nunca se sabe como é que ela está. Uma pessoa depressiva normalmente é uma pessoa muito agressiva sem querer. Não é de propósito, não é agressiva porque quer. É para se livrar da agressividade que atirou para cima de si própria, que introjetou, que meteu cá dentro e que lhe está a fazer mal. E porquê é que ela introjetou essa agressividade? Muitas vezes por fatores externos, do ambiente. Outras vezes é tal coisa, lá vem desde pequenino, a sentir-se desvalorizado, a sentir que não tem capacidade, que não vai conseguir, sentimento de impotência perante os objetivos. Não sei se me estão todos a seguir. Acontece, portanto, que para o tratamento disto, vamos entrar então mais nos aspectos clínicos. Como eu trabalho e tenho visto ultimamente que é a única solução em crises de pânico, não é na depressão. Quando começa a depressão, e aparece uma depressão clínica bem clara e que a gente entende, aí tem que ser a outros aspectos. Mas nestes ataques de pânico, por exemplo, eu o que faço é começar sempre a descascar a cebola pela casca, tirar a casca e depois, devagarinho, do concreto mais para o interior, do fora para dentro, ir chegando ao âmago da questão. Quando se pode lá chegar, porque às vezes as pessoas, isto é outro dos fatores que mudou na nossa sociedade e que eu já falarei, é que as pessoas muitas vezes não têm paciência para isto, não é? Mas tem que se ir tirando devagarinho, camada por camada, e a primeira é levar a pessoa a entender que não tem controle sobre si própria totalmente. Tem sobre o vizinho, com certeza, e aí nós precisamos de controlar. Mas não podemos querer controlar tudo. Pensar se amanhã eu vou ter ou não vou ter Covid, não me adianta muito. O que eu tenho é que evitar prevenção, o que eu tenho é que evitar apanhar o Covid. Mas o que é que eu posso fazer? Eu não posso controlar isto. Entrar em pânico por isso é um falso pânico. O pânico já vinha atrás com outras coisas. Vinha, por exemplo, de uma vida profissional frustrada, de uma vida familiar frustrada, ou com poucas satisfações. Enfim, vem destes fatores. Mas não vamos começar por eles. Vamos começar precisamente por aceitar a condição do não controle. O que é muito difícil. E é difícil ainda, ultimamente, por mais aquele assunto que eu disse que ia tocar. É que a nossa sociedade mudou também para um gosto muito grande pelas tecnologias e pela química e pelo que está aqui à frente. É por isso que os médicos se sentem impotentes e depois mandam para os psicólogos. É quando desaparecem a pedir pastilhas e comprimidos, eles dizem, mas eu estou sempre a tomar os comprimidos e continuo em pânico. Pois é que você não devia fazer isto, vai lá ter com o psicólogo, não é? E é por aí que se começa, devagarinho. Porque as pessoas hoje não têm paciência, devido a esta alteração dos valores, da cultura do pecado para a cultura da eficácia, as pessoas hoje querem o pronto a vestir, o pronto a comer, o pronto a tomar e resolver a situação. Não têm nem tempo, nem muitas vezes têm condições económicas para isso, nem não têm paciência para ir ao psicólogo uma vez ou duas por semana. Mas para quê? Então isto não se toma com comprimidos, não se resolve? Claro,
tomam comprimidos, mas passado um mês estão lá outra vez caídos a dizer que aquilo afinal não resultou. Porque a questão não é, de facto, química nem física. A química pode colaborar em certos aspectos, mas não é por aí. Não é por aí. Os últimos casos que tenho tido, desde há uns 3 anos para cá, como se vê, não é só da pandemia, têm sido todos com ataques de pânico. Todos. Enfim, pois, outro perigo que também há nas terapias é muitas vezes o psicólogo tomar as primeiras melhoras que se sentem, os sintomas muitas vezes desaparecem rapidamente, as pessoas entendem aquilo como melhoras e querem-se ir embora. Porque, já está bom. Talvez não esteja, veja bem, mas vou embora. Vai embora e volta. É a tal coisa. É um perigo, muitas vezes, quando nas sessões de psicoterapia parece haver dificuldade, ou de psicanálise, parece haver dificuldade da parte do paciente em entrar em contacto, em falar, é um perigo nós afastarmos as sessões e dizer, então passa aqui só de 15 em 15 dias. Eu não faço isso e não aconselho a fazer. É preferível nessas sessões reduzir um bocadinho o tempo da sessão para a pessoa não se sentir ali presa e numa situação constrangedora. É preferível reduzir um bocadinho o tempo da sessão do que espaçar as sessões. Porque as sessões ligam-se entre si. E se a gente tira o fio condutor, então a coisa torna-se mais perigosa, não é? O grande objetivo é criar nas pessoas a flexibilidade para deixar correr a vida, interferindo onde podem, sem querer ir mais além do que isso. Porque isso é que é a frustração. É quando se quer ir mais além do que aquilo que se pode, aí temos a frustração do desejado e não conseguido, do agravamento da falha narcísica, quer dizer, eu afinal não fui capaz. E já agora, quase só para terminar, hão de reparar que um depressivo entra em 2 movimentos, por causa da falha narcísica, entra em 2 movimentos antagónicos. O primeiro é dizer eu não presto para nada, de modo que os objetivos que se põem são tão elevados que são inatingíveis. E o segundo é querer atingi-los e chegar ao fim com a frustração de não os ter conseguido atingir, não é? É por isso que às vezes é preferível também nós desiludirmos um bocadinho a pessoa e perguntar, não é dizer que não faça, que as pessoas é que sabem, mas não acha que é um bocadinho demasiado o que está a exigir de si? Porque é que você tem que ser o melhor e não pode ser só bom? Ser bom já é muito bom. Diz o povo, não é? Que o bom é inimigo do ótimo. Ou o ótimo é inimigo do bom. Tem a ver com isso. Bom, enfim, eu não sei, eu tinha aqui muita coisa para, uns pontos mais para falar, mas penso que isto chega, a hora já vai um bocadinho avançada, são 8h10, e ainda queria dar tempo às pessoas para fazerem perguntas, se entenderem. Sim, de facto, nós ficaríamos aqui a noite toda a ouvir. Não, a noite toda, se calhar era demais. Não será demais, Célia? Para mim, a noite toda não, mas pelo menos mais uma horita ficava. Sim, por estar a ser interessante, de facto. Entretanto, eu daria então espaço à discussão, a questões que queiram colocar. Está bem, obrigada. Primeiro eu gostava de agradecer a oportunidade que me deram, meu nome é Luísa Carrilho, de vos ouvir, quer o Dr. Coelho Rosa, quer a professora Raquel Freitas, e gostava de
dizer ao Dr. Coelho Rosa que algumas das suas referências que hoje nos trouxe aqui, é interessante que hoje há um artigo na revista Expresso que fala de depressão e eu tive a oportunidade de ler antes deste nosso encontro. E também tem até uma citação do professor Coimbra de Matos. Por outro lado, o que eu gostava, pronto, independentemente de vos agradecer, gostava de transmitir à doutora Raquel Freitas, que há muitos anos, já lá vão muitos anos, eu fiz um trabalho sobre stress nos pilotos de aviação comercial. Gostei muito da sua capacidade de síntese, que admiro muito, foi muito boa, mas gostava de lhe perguntar qual era a sua perspectiva sobre o stress a que estão sujeitos os pilotos de aviação comercial, quer por exemplo, nessa altura a pista do aeroporto do Funchal não era como é agora, porque era muito curta, já não é do seu tempo, porque é bastante mais nova do que eu, mas até houve um acidente da TAP no Funchal e gostava de saber qual é a sua opinião sobre o stress que vivem os pilotos da aviação comercial e como é que eles depois conseguem dosear isso com a vida profissional que têm, para que, enfim, não tenhamos mais prejuízos e mais acidentes. Eu gostei muito da vossa participação e das vossas comunicações e obrigado por me terem aceito. Obrigada. Luísa, obrigada pela questão. Não sei se me estão a ouvir, sim? Sim. Naturalmente que estamos perante tarefas, e não é privilegiar umas em detrimento de outras, mas há tarefas de elevadíssima responsabilidade e que requerem uma série de competências técnicas, não é? Muita preparação, trabalhar sob elevados níveis de pressão. E, à semelhança dos profissionais de saúde, também os pilotos têm aqui um elevado nível de responsabilidade. Naturalmente que, dependendo da bagagem, da forma como veem a vida, de todo o seu aspecto desenvolvimental, as pessoas também vão racionalizando e, portanto, vão tornando aquilo que é uma ameaça, não é? num desafio. E aprendem a separar as coisas. E para nos defendermos, para criarmos aqui uma barreira emocional, nós temos que racionalizar. Portanto, eu penso que, a dada altura, é isso que vai acontecendo. Eu tive há pouco tempo a oportunidade de participar na direção técnica do ZCAP Maia, que é a zona de concentração e apoio à população no âmbito da questão de emergência médica no âmbito do Covid. E realmente eu reconheço que os primeiros dias, as primeiras semanas, portanto, foram 16 semanas intensas, as primeiras foram extremamente elevadas, mas chegou uma dada altura em que nós racionalizávamos, portanto, não diria que perdemos a sensibilidade, mas mecanizamos alguns processos, o que é arriscado. Isto é a mesma coisa que quando nós sentimos segurança laboral. E mecanizamos processos. Eu costumo dizer que de 6 em 6 anos ou de 8 em 8 no máximo nós devemos mudar de tarefas, devemos mudar porquê? Porque quando mecanizamos processos, fazemos as coisas de forma mecânica, racionalizamos demais, isto também vai interferir, vai desumanizar a nossa ação, a nossa interação. De que forma é que os pilotos separam as coisas? Eu acho que é mesmo através da racionalização. Aquilo que inicialmente é visto como uma ameaça passa a ser um desafio e depois acontece, felizmente, a habituação. Nós somos seres aprendentes e vamos também aprendendo a gerir o stress, ganhando confiança e ultrapassando até os objetivos iniciais aos quais nos dispomos. E penso que é esta a forma que estes profissionais têm para ir lidando com as situações do dia-a-dia. Eu não sei se posso dizer alguma coisa. É que os pilotos têm realmente vários momentos de grande stress na sua vida, mas
ainda conseguem controlar de algum modo isso, pela racionalização, mas há uma profissão ligada ao tráfego aéreo que é terrível. É de uma responsabilidade terrível e eles estão em stress tão grande que de 20 a 20 minutos ou de meia em meia hora têm que ser substituídos os controladores de tráfego aéreo. Neles, eles têm uma responsabilidade, uma coisa extraordinária. Eu uma vez fui chamado à TAP, quando ainda trabalhava nas organizações, para ver um controlador que parecia que estava assim, e estava mesmo, ele tinha que sair, porque era um tipo que fazia apostas com os colegas controladores que estavam nas mesas ao lado, nas consolas ao lado, fazia apostas. Vais ver que eu ainda meto nesta roda mais este avião. Está a ver o risco que isto é? Uma coisa maluca. Não é? Maluca mesmo. Eu que não acredito em malucos, ali era uma coisa maluca. Mas são as estratégias, não é? São as estratégias. De resolução. É. Obrigado. Entretanto, também posso colocar aqui uma questão que eu não sei o nome, porque não colocou o nome, mas que me parece muito pertinente. Portanto, para uma pessoa que se ache com possível depressão, qual o primeiro passo a tomar? Portanto, Para uma pessoa que se ache com possível depressão, qual o primeiro passo a tomar? Acho que é uma pergunta que muitos fazem, não é? o primeiro passo não é desistir. O grande problema é que muitos desistem logo à partida ou negam a depressão. Fazem duas coisas. Ou negam a depressão e dizem, não estou nada deprimido. E continua tudo na mesma. Ou então desistem, pois é, eu não vou conseguir. Está a ver? O primeiro passo seria pedir ajuda. Reconhecer, não é? Reconhecer as limitações. É reconhecer, Ver que se pedir precisa ajuda. de ajuda. Sim. Exatamente. É que se eu não reconheço que tenho frio, não vou vestir um casaco e acabo constipado. Ou com gripe. Mas, se eu reconheço que tenho frio, vou vestir um casaco, não é? E se não tenho o casaco, peço a alguém emprestado qualquer coisa para me cobrir, não é? Senão caímos na omnipotência infantil. Que é o que acontece também com muita gente, que é, não, eu sozinho vou conseguir ultrapassar isto. E nós temos tendência, tudo o que se é uma sintomatologia orgânica, que muitas vezes tem a etiologia psíquica, eu valorizo e vou ao médico. Eu estou com dores musculares, eu procuro ajuda. Eu estou triste e não procuro ajuda. Espero que passe. E é aqui que estamos a dar espaço para que a depressão ganhe terreno. Exatamente. É isso mesmo. Há quem esteja também a colocar a questão a quem se podem dirigir. Enfim, isso agora depende ou um consultor privado e falarem com um psicólogo. Eu aqui não me meto em linhas, a minha linha é psicanalítica, já foi dita, mas podem procurar quem quiserem e vejam lá com quem é que se sentem melhor. E a segunda hipótese é, infelizmente acontece isso muitas vezes, não há capacidade económica para isso, mas há serviços públicos. Se é um jovem, ou até mesmo uma criança, é preciso muito cuidado com os sinais de depressão numa criança, porque a criança normalmente esconde. A criança começa a brincar, começa a fazer outras coisas para se distrair da depressão. Um adolescente já não é bem assim, mas as depressões na adolescência são também muito graves. Muitas vezes não há capacidade económica para isso, mas há clínicas, se forem crianças ou adolescentes, tem o Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil de Lisboa, está ligado ao Hospital Dona Estefânia. Se não vão, se for um adulto, vai aos hospitais civis, às equipas de psiquiatria que têm muita gente de várias linhas e onde podem trabalhar com essas pessoas. Eu acrescentaria também que, no que diz respeito ao serviço público, as autarquias, a maioria delas, dispõem da chamada rede social.
não é? Também onde tem equipas, naturalmente que aqui, digamos, o constrangimento poderá ser a morosidade no atendimento. Se nós formos a um consultório privado, possivelmente mais célere será a resposta e temos mais autonomia na marcação. Muitas vezes nos serviços públicos temos que estar numa lista de espera. De qualquer maneira, há também critérios que garantem a prioridade de atendimento, e isto ao nível das autarquias. Portanto, procurem ajuda com as equipas de ação social também. Não sei se mais alguém quererá colocar questões. Tem aqui duas questões. Eu gostava só de acrescentar a importância, não é, da prevenção logo nas faixas etárias dos mais novinhos, no pré-escolar e primeiro ciclo, não é? A promoção de competências psicossociais, não é? Que agora já se começa também a desenvolver, que vai também promover adultos mais resilientes, não é? Com mais competências para lidar às vezes com estas dificuldades que vão surgindo no dia a dia. Gabriela, é professora? Sim. Trabalha na área escolar? Eu estou a trabalhar na área escolar, fiquei colocada este ano numa escola. Eu sou psicóloga clínica, mas entretanto tenho vindo a desenvolver autonomamente este trabalho com base nas artes, no teatro, na dança. Estou também a frequentar doutoramento em Ciências da Educação, exatamente para crescer um pouco mais neste âmbito da promoção de competências, certo, como prevenção, não é? Como prevenção e promoção, não é? Certo, eu coloquei esta questão porque nota-se que foi uma pergunta colocada por alguém que tem sensibilidade e eventualmente até que esteja a trabalhar na área. Efetivamente já começamos a dar os primeiros passos no que diz respeito a algumas atividades extracurriculares, como o yoga, a introspeção. Agora, há um longo caminho a desenvolver. Regra básica, e apelo também, se houver pais, nunca desvalorizar, não é? Nós às vezes parecemos estranhos dentro da mesma casa, parece que não nos vemos uns aos outros, e é importante nunca desvalorizar, porque, como diz o professor José Carlos, nas crianças às vezes é mais difícil percepcionarmos aqui algumas dificuldades e vamos deixar que isto amplie e que traga outras consequências, não é? Sim. Nesse alinhamento, a Marta Durães coloca a seguinte questão ao Dr. José. Não acha que a inteligência emocional foi durante muito tempo ignorada? E por esse motivo a nossa por esse motivo a nossa sociedade se diz tão depressiva? Exatamente, eu estou de acordo com a colega. É realmente a isso que eu me refiro quando digo que nós temos a tendência para a racionalização excessiva. Queremos ver tudo em termos científicos e racionais, até se quis ver a psicanálise como uma ciência. Tem aspectos científicos, mas é mais uma arte que uma ciência. Isto não é previsível. A ciência, para ser ciência, tem que ter o se, então, uma previsibilidade. Ora, com o ser humano é muito difícil haver previsibilidade. Se a gente previsse metade das coisas que aconteceram na história, olha, um Hitler não tinha chegado ao poder, não é? E a inteligência emocional mexe com isso. É por isso que hoje em dia é tão importante ir mais pela intuição com os miúdos do que pela inteligência racional. Porque a racional conduz à tentativa de controle, que não se controla na mesma. E se não se controla, como é que eu posso entender ou inteligir o que se passa à minha volta? Tem que ser emocionalmente, não é? Muito interessante. Doutor, Ana Rita Oliveira questiona, doutor José ou doutora Raquel, quando lidamos com uma pessoa que se recusa a reconhecer que precisa de ajuda, o que é que devemos fazer?
Olha, eu posso lhe dizer, se me permitem, uma pessoa que se recusa a fazer psicoterapia é melhor não se começar uma psicoterapia, porque vai ali obrigada. E quando se vai obrigado, e não se vai de moto próprio, quando não se vai porque se sente necessidade, vai-se perder tempo ao ter conversa de café, que é um aborrecimento tanto para o paciente como para o terapeuta, não é? É por isso que dou tanta importância às primeiras entrevistas que faço com a pessoa, ou à primeira sobretudo, para entender qual é a motivação. Olha lá, voltamos à motivação, doutora Raquel. É verdade. Lá voltamos à motivação. Isto é chamada resistência, não é? E normalmente são os casos mais resistentes que mais intervenção, necessidade de ajuda apresentam. Agora, tem que haver compromisso. Lá está aqui a teoria dos padrões motivacionais. Tem que ser um objetivo. A psicoterapia tem que ser o meu objetivo. E, portanto, enquanto não houver esse compromisso, realmente não faz sentido. Nós podemos dar os patins, se a pessoa não os quiser calçar, nunca vai aprender a patinar. E, portanto, é neste registro, compromisso, objetivos. Susana Calheiros Festas coloca também uma questão muito pertinente, que é que será uma questão técnica, diz ela. Fazer uma psicoterapia é com um psicoterapeuta e não somente com um psicólogo, certo? Bom, vamos lá ver, isso é uma velha discussão, como sabem, até a Ordem dos Psicólogos está a tentar resolver, os médicos também, está tudo, e até a Ordem dos Enfermeiros também já está a querer meter-se nisto tudo. Porque não há nenhum critério para dizer quem é psicoterapeuta. Em princípio, psicoterapeuta deviam ser os psicólogos ou os psiquiatras. Mas não é isso que acontece, porque há outras formações. Olha, por exemplo, na psicanálise, há enfermeiros, olha, até já assistia uma advogada a fazer a formação em psicanálise. O que é estranho, mas é assim. E então diz-se, se tem a formação completa, se tem não sei quantas horas de supervisão, se tem não sei o quê, é psicoterapeuta. Eu não sei, acho isto um bocado esquisito. Mas como ainda não está regulamentado, eu não sei ainda bem qual é a diferença de credenciação de um psicoterapeuta para um psicólogo. Eu, como sou psicólogo, a minha origem até nem era a psicologia. Eu licenciei-me em filosofia, depois estive em medicina e depois acabei a licenciatura em filosofia. Fui para a medicina, disseram-me que podia ser psicanalista já sem ser médico e eu desisti do curso no 4º ou 5º ano, já nem me lembro como é que foi. Desisti, não queria saber daquilo para nada, porque não queria a medicina. Eu ia fazer aquilo só para me poder dedicar à psicanálise. Professor, eu acrescentaria também que depende das lentes com que as pessoas veem as situações. Isso sem dúvida nenhuma. Um padre não é um psicólogo, mas tem influência psicoterapêutica. Portanto, depende sempre da forma como a pessoa vê a situação. Enquanto isto não está regulamentado, o que é que me parece importante é cada um de nós reconhecer as suas limitações, trabalhar em equipa. Nós estamos no IPNP, e sem querer fazer publicidade, mas somos um conjunto de 19 colegas em que frequentemente se faz reuniões, discute-se, questiona-se, para que haja um mínimo de segurança. E, portanto, se cada profissional reconhecer as limitações e dizer, esta não é a minha área, este não é o meu âmbito de intervenção, acho que é não só eticamente funcional, como também moralmente. Se sentirmos que não conseguimos ajudar, ao fazer um bom encaminhamento, estamos sim a auxiliar. E é por isso que as próprias clínicas, não é, têm também que se munir de diferentes especialistas e trabalhar neste sentido, não é? Reconhecer sempre limitações. Isso é o fundamental.
Até porque dentro dos psicoterapeutas há linhas diferentes de intervenção. A psicanálise pode funcionar num caso, a linha contextualista desenvolvimentista pode funcionar noutra, a cognitivo-comportamental noutra e, portanto, essencialmente é perceber bem o perfil do utente que temos à nossa frente, conhecê-lo e é como diz o professor, as primeiras sessões são fundamentais. E desculpem acrescentar aqui também, é muito a ética do próprio profissional, como diz a Raquel, não é? Portanto, Exatamente. não basta ter só uma formação, é preciso depois ter sempre o conhecimento de facto atualizado e fazer especialização. Eu penso que a questão é muito pertinente, porque quando alguém procura ajuda, não é, para algo tão sensível como é o íntimo, não é, e o aspecto psicológico, é expectável que do outro lado haja alguém com as competências não só profissionais, mas também relacionais, não é? Porque a psicoterapia é uma relação terapêutica que tem um conjunto de exigências e necessidades, não é? Portanto, o próprio profissional tem que também reconhecer, exatamente como tu dizes, não é? Eticamente, se tem essas competências. Nós sabemos que há pessoas que exercem efetivamente sem essas competências, não é só na psicologia, mas em muitas outras profissões. Mas isto, para quem procura ajuda, encontrar alguém que não tenha as competências é muito prejudicial, não é? Porque já é muito difícil. Eu concordo absolutamente naquilo que a Célia diz, não é? Para se ter uma depressão, não é ser fraco, é ser forte. É preciso aguentar, não é, a força da depressividade, não é, da desesperança. E quando se faz esse passo de procura de ajuda, não se encontra do outro lado um profissional capaz, acolhedor, que ajuda no caminho do tratamento e da recuperação, é frustrante. Não é? Portanto, eu acho que esta pergunta é mesmo muito, muito pertinente. Houve agora uma questão que colocaram, que eu penso que foi a Esther, que colocou, e quando o próprio psicólogo deprime. Isto faz-me lembrar quando, em plena crise económica de 2009-2013, queriam inventar a figura de gestor de carreira nos serviços públicos, em que houve duas opções. Ou realmente também se analisava o padrão motivacional destes profissionais, ou o que é que estaria este profissional a fazer, quase na linha do taylorismo, perceber as competências e encaixar na procura. Portanto, o próprio profissional, naturalmente, para ajudar, tem que estar bem. Eu pegava aqui na metáfora já utilizada pela Valéria, em outros contextos, do avião, não é? Um avião, quando está em turbulência e nós colocamos a máscara de oxigênio, colocamos primeiro em nós e depois na pessoa dependente que está ao nosso lado, seja uma criança, seja um idoso, porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar. E é por isso que reconhecer as nossas limitações, há 3 frases fundamentais para os intervenientes. Isto está em latim e eu, como tenho dificuldades em pronunciar latim, vou dizê-las mesmo em português. Primeiro é, conhece-te a ti próprio. Depois, ser capaz de auxiliar no perigo, porque as pessoas que vêm ter connosco estão em perigo. E não quer dizer ameaça só à integridade física, mas também psicológica e, portanto, estão em perigo de crise, de quebra de homeostasia. E a terceira é, conhece muita coisa. Um psicólogo que só sabe de psicologia, nem de psicologia sabe. Não é? Portanto, é este autoconhecimento que nós também temos constantemente que procurar. E estas reuniões, estes grupos, este projeto, que tem uma durabilidade de 2 anos, eu acho, Célia, que vai ter que ser passado para 4, porque isto é da maior pertinência e faz-nos falta. Eu concordo, olha, obrigada pela resposta. De facto, obrigada pela resposta, doutora Raquel, concordo consigo. De facto, não há perigo maior do que realmente um psicólogo estar a tratar de alguém, estar a cuidar de alguém, realmente se ele próprio não estiver bem. Eu sou psicóloga clínica e de facto tenho-me confrontado com algumas situações, especialmente de quando pessoas que me aparecem na consulta já com alguma resistência, porque já passaram por colegas que de facto não terão feito o melhor trabalho.
sendo que não posso avaliar isto porque isto é medido pelo paciente, não é assim? Mas em termos do funcionamento e das coisas que poderiam ter sido feitas e a atuação que deveria ter sido feita, não foi. E acho realmente difícil depois lidar com estas situações, uma vez que é quase como se ficasse com a sensação de que uma pessoa falhou, então vou deixar de acreditar em. Não é assim? Um psicólogo falhou, e aqui a nossa imagem, enquanto psicólogos, realmente fica de veras comprometida. Entretanto, O Dr. José queria intervir. Era uma Sim. pequenina coisa. O psicólogo com depressão pode fazer psicoterapia? Vamos lá ver. O Dr. Coimbra de Matos tem um artigo já muito antigo, dos anos 60, em que distingue entre 3 coisas: depressão, depressividade e depressibilidade. Ora, eu também já escrevi sobre isso várias vezes e tenho até um artigo também sobre depressão e narcisismo, que é precisamente nesse sentido. A depressão é como uma gripe. Vai, vem, isto não é grave. Todos nós nos deprimimos de vez em quando. Agora, não é uma depressão patológica assim gravíssima, porquê? Porque há depressibilidade, que é o normal. Depressíveis somos todos. Quem não for depressível é que está doente, com certeza. É um maníaco. Não é? A depressibilidade faz parte da normalidade da saúde mental. Se eu sou depressível, é natural que uma vez ou outra tenha uma depressão zeca, não é? Agora, não é uma coisa para demorar dias, nem meses, nem anos. A depressividade, que é outra, isso é outra história. Isso normalmente entra na depressão quase psicótica, que é a melancolia, que é uma coisa muito grave e que pode durar anos e que é muito, demora muitos anos e muito tempo a tratar. Portanto, eu como psicanalista, se tiver alguém em análise e me sentir um bocado deprimido num determinado dia, é um bocado deprimido. Não é incapacitante. Agora, se eu for um depressivo, isso a primeira condição é nem sequer ser psicanalista. É a tal noção dos limites que todos nós temos que ter e que não podemos ser omnipotentes e querer o controle de tudo. Eu nem controlo os momentos em que às vezes me posso deprimir um bocadinho, pois posso, acontece, e depois? Não é nada do outro mundo. E é desejável para a nossa omnipotência. É desejável. E outra coisa é a gente estar deprimido, outra coisa é querer a solidão, o isolamento. Não é isso. Uma coisa não tem a ver com a outra, não é? Sim. Entretanto, eu percebo que já passou da nossa hora, não é? Mas apetece-me fazer outra questão para terminarmos. Portanto, Susana Xavier coloca a seguinte questão: qual a opinião do Dr. José Carlos e da doutora Raquel Freitas no que concerne à diferença entre o homem e a mulher relativamente ao reconhecimento da sintomatologia depressiva? Doutora Raquel, quer começar? Pronto. Sim, posso começar. Olhem, e vou falar daquilo que sei, porque também tenho que reconhecer as minhas limitações, dentro do estudo, da investigação que fiz e que foi replicada 3 anos depois, e portanto falámos de um estudo longitudinal, no que diz respeito, por exemplo, às características de proatividade na procura de emprego e à relação que existe entre a afetividade positiva ou a afetividade negativa, não houve diferenças em termos de género, mas sim em termos de outros fatores, como por exemplo os tais padrões motivacionais, as crenças nas expectativas, no contexto, algumas características de personalidade e não tanto em termos de homem e mulher, quem tem mais predisposição para. No que diz respeito
à prevalência. Aquilo que sabemos e os últimos estudos o que nos têm dito é que as mulheres têm evidenciado mais sintomas depressivos. E eu questiono se serão as mulheres que estão mais vulneráveis, mais predispostas a sofrer de depressão, ou se são as que mais manifestam e mais rapidamente pedem ajuda. Esta é a grande questão que eu coloco, que é o que me parece. E há aqui uma questão cultural também. Eu estou de acordo com tudo o que disse. Agora, as mulheres, de um modo geral, têm mais tendência, por causa da nossa cultura machista, para se desvalorizar e reconhecer mais facilmente que precisam de ajuda. Os homens, estamos numa cultura que é um homem não chora, não é? Nem que veja as tripas na mão, dizia-se no meu tempo, quando eu era pequeno no Alentejo, um homem não chora nem que veja as tripas na mão. Quem dizia isto era uma tia minha, eu já sou muito velho, ela já morreu, já teria hoje 100 e não sei quantos anos, e ela dizia isto porque era espanhola. Mas isto era uma mentalidade que havia. E ela era espanhola e dizia isto a propósito dos toureiros, não é? Nem que tenha as tripas na mão não se chora. Portanto, um homem não chora, um homem não pede ajuda, um homem resolve-se sozinho, um homem faz. Não é? O que faz com que muitas vezes venham já em estados muito mais graves, não é? Claro. Como dizia a doutora Raquel, quando se ignora, as coisas vão se acumulando e vão se agravando, não é? Vão se desenvolvendo. Sim, sim. A depressão faz parte do desenvolvimento também. Também se desenvolve, não é? Planta-se e desenvolve-se. É só questão de arregar um bocadinho nos pés a ver se a depressão não sobe. Logo. Fazermos aquelas nossas paragens também é importante, não é? E há momentos que se calhar não estamos tão disponíveis para a consulta, para a psicoterapia. Aí está, é isso mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E se calhar há determinados casos, até por processos de transferência, de contratransferência, que é importante nós encaminharmos. Acima de tudo, ética profissional. Sim, a ética profissional é fundamental. Se calhar uma última questão, não é? Como? Ora bem, se calhar uma última questão. Sim, diga. Portanto, dado que nos encontramos em constante pressão por parte das circunstâncias que vivemos devido ao vírus, nós, professores, o que devemos absorver e o que podemos transmitir aos nossos alunos para que esta problemática não seja tão invasiva para os alunos e os possamos tranquilizar. Foi Celeste Marques que colocou esta questão. Sim, mas um professor, sabemos que é uma profissão em que há uma forte incidência de burnout. Os professores, os técnicos que trabalham para em lares com jovens em risco, são todos, eu trabalhei nos dois lados, sei bem o que isso é, as pessoas têm a facilidade em entrar em burnout, são profissões. Agora, o professor, se tem consciência disto, deve, penso eu, alertar os alunos, conforme as idades, para os perigos que é a depressão e estarem alerta, não é se sentirem tristes, que isso pode acontecer. É se sentirem que é uma depressão continuada, se tem uma depressão que já dura há um mês e que não conseguem sair daquela tristeza, aí se convém serem vistos e acompanhados, não é? Não vamos exagerar, eu também não gosto, sabe, e temos também um defeito nós os clínicos, eu disse isso no outro dia na conversa convosco, que é, temos tendência de ir do patológico para o normal. Eu prefiro ver tudo a partir do normal. E onde há desvios é que é a patologia. Eu prefiro sempre um pensamento mais do lado positivo para o negativo do que no negativo para o positivo. Ter uma dor no joelho ou no cotovelo não é grave. Agora, se a dor persiste, eu estou com uma dor aqui no cotovelo já há um mês, é caso para dizer, se estás com dor de cotovelo, vai ao médico, não é? Não é? Sim. 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 Sim.
Mas tem que ter uma certa continuidade e eu não perceber a razão daquilo, porque pode haver razões. Nós também temos consciência, às vezes, quando temos uma depressão zeca, porque é que foi. Também temos consciência. Mas eu tendo trabalhado num contexto educativo, e nós temos aqui a nossa colega, não sei se está cá, a Filipa Rafael, que trabalha também num contexto educativo e que neste momento está a sentir uma grande pressão. Realmente, para os professores, isto não é uma situação fácil. Ou, não é? Ou eles ignoram algumas coisas para conseguir ir gerindo e conseguir estabelecer o que é prioritário do que é acessório, ou realmente se envolvem demasiado, acabam por... lá está, é a tendência a querer controlar. E há uma palavra muito, muito importante que o professor falou, que é a questão da flexibilidade perante os problemas que se nos deparam, porque senão vamos cair em frustração. E a maioria dos professores que está em stress, portanto está em burnout, teve estes indícios, que é o excesso de preocupação com os alunos. Conversamos com os pais, encaminhamos para o Serviço de Psicologia e Orientação, encaminhamos para outras instituições e há coisas que não podemos carregar demasiado nos nossos ombros sob pena de outros microsistemas da nossa vida entrarem em detrimento, nomeadamente a nossa homeostase, o nosso contexto familiar e, portanto, se queremos ter um bom nível de intervenção a médio e longo prazo, temos que criar também aqui os nossos limites. Mas para os professores é terrível. Eu ia para dizer uma coisa, é que eu também fui professor do ciclo preparatório em determinada altura. E lembro-me que os miúdos, mais nessa idade e na adolescência também, um professor de quem gostavam tinham tendência para se agarrar a ele. E é difícil o professor nessa altura sacudir o miúdo ou a miúda, é muito difícil. De modo que é ouvi-lo com calma, não confundir o problema do miúdo com o nosso e ver o que é nosso e o que é dele e dizer-lhe, olha, sempre que quiseres podes falar comigo, mas se calhar devias procurar um profissional que trabalhasse contigo esses assuntos, não é? Para lá de mim, eu estou sempre disponível para ti, mas... O sinalizar aos pais, perceber quais são as estratégias, os mecanismos de coping daquela criança, que neste momento até isso estamos a limitar, não é? As crianças têm atividades desportivas, têm, que são o seu mecanismo de coping, onde conseguem descarregar toda a sua energia em excesso e ultrapassar até algumas dificuldades que neste momento até isso lhe está a ser barrado. E é por isso que esta questão da pandemia já se tornou numa situação crónica e indutora de stress. Alguns vão responder melhor que outros, naturalmente. Sim, sim. Mas se calhar finalizávamos, não era? Então acho que sim, ainda não estou com fome, mas são horas de ir. Não diga isso, não diga isso, que nós... Foi muito bom. Obrigada. Olha, muito obrigado também, gostei muito de estar convosco. Boa noite. Boa noite e muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Não peço para não sair já, eu vou fazer o encerramento e eu vou fazer o encerramento com uma questão. Vou permitir-me fazer uma questão aqui, deixei espaço, porque achei muito curioso que o tema foi efetivamente o stress no local de trabalho e nós fomos sobretudo para a depressão no cotidiano, não é? Que não é só no local de trabalho. Que eu acho que no fundo, isto foi abordado pelo Dr. Coelho Rosa, que isto não tem a ver só com o contexto laboral, tem a ver com uma história do desenvolvimento, tem a ver com experiências, não é? E eu pedia aos dois, à doutora Raquel e ao doutor José, para falarem um bocadinho sobre isto, porque é que este encontro acabou por se centrar numa depressão, na depressão no geral, que foi quase o encontro inaugural. E a outra questão que eu coloco que tem a ver com o trabalho é muitas das pessoas que inclusive
procuraram estar hoje cá, elas próprias têm uma história de depressão e precisavam de conhecer. Depressão essa que é desencadeada também pelo local de trabalho. E procuram elas próprias ajudas e que foram adoecidas pelas chefias. E a minha questão é se as próprias chefias, muitas delas, não estão altamente deprimidas e transformam isto na agressividade e adoecem os seus funcionários e os seus colaboradores. Eu gostava de vos ouvir acerca disto. Professor, posso intervir em primeiro lugar? É porque achei a pergunta deliciosa, não é? Deliciosa. Nós vemos, por exemplo, que na formação de intervenção multidisciplinar nas demências, por exemplo, nós temos a maioria das equipas multidisciplinares, mas o diretor técnico não vem. O diretor técnico, as chefias, que deveriam ser líderes, não é? De forma multifacetada e não assumir apenas um estilo de liderança, porque nós precisamos em diferentes momentos de adotar os diferentes estilos de liderança. Devemos ser democráticos, devemos ser passivos, há momentos em que temos que ser autoritários, não podemos permitir que toda a gente dê a opinião, porque senão não vai ser funcional. E nós não temos nessas formações que são da maior relevância diretores técnicos. Portanto, vêm os elementos todos das equipas e logo aqui muitas vezes pode falhar o exemplo. Reconheço que a responsabilidade em cima das costas de um diretor técnico é enorme. A falta de tempo também, levam sempre muito trabalho para casa, mas é importante estes momentos, digamos, informais, formais, que são fora do contexto de trabalho, para aprender, para reunir, para refletir em conjunto. Porquê é que a depressão, porquê é que falamos de stress laboral e levamos isto para a depressão? No início da minha apresentação disse mesmo que, e pegando na teoria de Bronfenbrenner, não é? Na teoria ecológica, nós temos vários microsistemas e um deles é o trabalho. E se considerarmos o número de horas que dedicamos ao trabalho, eu vou já. Nós percebemos claramente que o trabalho assume a centralidade da nossa vida. Não é? Nós não dedicamos apenas 8 horas ao trabalho. O trabalho é a nossa forma de... é o veículo privilegiado para adquirir bens, mas sobretudo para criarmos identidade, para criarmos pertença. E, portanto, naturalmente, que se eu já tenho uma bagagem comigo e eu tenho muito tempo, ou invisto muito tempo no meu contexto laboral, tudo isto vai, todos os dias, vai macerar-me, vai ampliar e é um dos contextos também privilegiados para nos levar à depressão, na fase de exaustão, na fase da quase exaustão. Poderá a dificuldade em olhar para as suas limitações, as suas dificuldades, não é? Poderá contribuir para que eles adoeçam, não é? Acho que no que diz respeito à liderança, acho que acontece muitas vezes isso, o quanto lhes é difícil sair, se calhar, daquele superpoder, não é? Para perceber que também são humanos, precisarão também de ajuda. Eu estou muito de acordo com o que disse a professora Raquel Freitas agora. Há vários estilos de liderança e todos devem ser utilizados, depende da ocasião. Eu lembro-me que no meu tempo, nos cursos que dava, e quando se falava de liderança, eu dizia sempre, não há estilos bons nem estilos maus. Há estilos que são necessários em determinado momento e outros que não são. No meu tempo, suponho que era do MacGregor, a teoria que dizia que tínhamos 4 estilos de liderança. O autoritário, o testa de ferro, o paizinho, o democrático, o participativo e o laissez-faire. Nenhum de nós, numa roda de amigos, se lembra de usar o estilo autoritário. Não é esse, embora haja quem o faça. E normalmente é um tipo antipático, é uma mulher antipática que ninguém atura, não é? O estilo paizinho é um estilo autoritário também, não se confundam. É um estilo autoritário também, só pela chantagem afetiva. Eu dou-te isto, mas tu vais-me dar agora aquilo. Mas não deixa de ser autoritário. Tudo isto, e a má utilização dos estilos de liderança, esses é que levam ao stress, muitas vezes, à impaciência,
Quantos responsáveis não estão numa reunião e estão nas tintas para a reunião? E as pessoas sentem que não conseguem decidir nada. Olha, decisão. A decisão tem que ser participativa até certo ponto. Há uma altura em que tem que ser autoritária. Olha, é assim. Não é? E isto dá segurança, ao contrário do que se pode pensar. E isto dá segurança. Quando o estilo é bem utilizado no sítio certo, dá segurança. Caso contrário, pode dar insegurança e depressão, claro. E lá estamos outra vez na depressão. Pronto, porque já vai de facto longo, agradeço antes de mais as vossas respostas, agradeço imenso a participação de tantas pessoas que nos têm de facto acompanhado. Este é o segundo. Agradeço muito especial hoje à participação da Raquel, que faz parte então da equipa IPNP, que aceitou desde o início o convite, ao Dr. José Coelho, do José Carlos Rosa, que também aceitou e tivemos algumas conversas deliciosas prévias para preparar este momento também para vocês, em que aprendemos imenso. Esta sessão foi extraordinária com o vosso contributo. Desde já deixar-vos o convite para o próximo, é o terceiro encontro, que será dedicado a luto e depressão. Será no dia 26 de março, portanto marquem na agenda. Teremos então a presença da doutora Maria Rosário, e foi, como vos dizia no início, uma recomendação do Dr. José, que temos esta dinâmica de que o orador anterior, convidado, externo à equipa, apresenta ou recomenda um próximo convidado, será a doutora Maria do Rosário, e desejar-vos de facto uma excelente noite, um excelente fim de semana, um confinamento, e protejam-se, e muita saúde mental. E reconhecer quando precisamos de ajuda, não só de um amigo, de um familiar como profissional, e de facto também sinalizar ou ajudar a sinalizar pedidos de ajuda. Da nossa parte foi, e agradecer, esqueci-me de agradecer a esta equipa fantástica, a Célia, coordenadora, a Joel, Marina, a Susana, a Amanda, que está aqui também, e toda a equipa que está por trás, que permitiu nós estarmos aqui hoje nas melhores condições, e agradecer-vos a presença. Uma boa noite para vocês e até breve. Esperamos ver-vos. Boa noite, até breve. Pelo vosso trabalho. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite e até breve. Até breve. Boa noite, obrigada.